Vamos lá, galera. Então repara aqui no seguinte, chegamos agora à última ligação, graças ao Papai do Céu, né, rapaz? Chegamos à última ligação. Ligação metálica, graças a Deus ela é a última porque ela, pro ensino médio, é a mais simples de todas, né? E é um pouco mais superficial do que as outras. Rapaziada, nota aqui um detalhe importante. A ligação metálica ela tem uma importância muito menor do que a ligação covalente e a ligação iônica, tá? Mas ela tem a sua razoável, né, importância. A ligação metálica ocorre entre metais. Como esses metais são elementos que têm uma eletronegatividade baixa, eles têm uma tendência grande de perder elétron. Imagina juntar um monte de átomo que quer perder elétron. Esses vários átomos vão tender a se ionizar, formando várias cargas positivas e perdendo elétrons para o meio. Imagina você com uma barra de ferro. Esses átomos de ferro são metais e têm uma forte tendência de perder elétron. Quando eu pego essa barra de ferro, ou esse pedaço de fio de ferro, por exemplo, e ligo ele na tomada, numa diferença de potencial, os elétrons vão tender a caminhar em direção ao polo positivo, já que eles são negativos. Então, o que acontece aqui? Como esses elétrons caminham em direção ao polo positivo, esses elétrons conseguem ter um fluxo, né, dentro dessa superfície do metal. E aí, galera, é fácil a gente justificar que a única coisa sólida que conduz corrente elétrica são os metais dentro das ligas metálicas ou dentro dos próprios compostos metálicos. É bom a gente perceber, por exemplo, que quando a gente faz uma instalação elétrica, a gente usa fios de metais, fio de cobre, por exemplo. Então, galera, os metais, graças a essa liberdade de elétrons formadas pela presença dos cátions dos metais ali dentro, fazem com que a gente conduza a corrente elétrica de forma muito eficiente e também uma condutividade térmica boa. Quando a gente tem isso daqui, a gente forma o que a gente chama de mar de elétrons. O mar de elétrons são justamente esses elétrons que ficam vagando pela superfície do metal. Elétrons esses desemparelhados, perfeito? Então, galera, pegamos a ideia teórica da ligação metálica. Em termos de propriedades, eles têm pontos de fusão e pontos de ebulição elevados, né? Faz sentido, eles são sólidos nas condições do ambiente, com exceção do mercúrio, perfeito? São ótimos condutores de eletricidade no estado sólido e no estado líquido, eles não ficam solúveis na água, então a gente não consegue, né, enxergar isso daí. Tá? Então a gente vai ter, né, uma boa condutividade elétrica e uma boa condutividade térmica, tanto no estado sólido quanto no estado fundido. Tem um brilho característico, um brilho metálico, são dúcteis, conseguem ser transformados em fios. São maleáveis, conseguem ser transformados em lâminas, perfeito? Então são algumas das propriedades desses metais, perfeito? Vale a gente lembrar de um pequeno detalhe. Quando eu faço a junção de metais diferentes, mudo o estado físico e retorno para o estado físico inicial, por exemplo, pego um pedaço de ferro com um pedaço sei lá, pego cobre e estanho, por exemplo, misturei, fundi, esses caras se transformam no que a gente chama de liga metálica. A liga metálica ela é formada por dois ou mais metais, ou então por um metal e um ametal, só que o ametal tem que estar numa quantidade pequenininha. Por exemplo, o aço ele é formado por ferro e carbono, onde o carbono é um ametal. Só que, por exemplo, nessa proporção, o carbono está em 1%, por exemplo. Então ele é muito pequenininho, muito tchucu-tchucu. Beleza? Então a gente vai considerar isso aqui de fato uma liga metálica. O aço inoxidável é o ferro e carbono do aço, junto a ele cromo e níquel, para torná-lo inoxidável. O bronze da medalha, cobre com estanho. Latão, né, o cobre com zinco. E por fim, o nosso ouro, né, o ouro que a gente usa, o ouro 18 quilates, é uma mistura ou de ouro e prata ou de ouro e cobre. Quando eu falo em 18 quilates, esse 18 quilates é uma proporção que vai até 24. Ou seja, 18 partes dessas 24 são ouro. Aí o resto pra gente vão ser o outro elemento, ou a prata ou o cobre. Beleza, é isso? Então 18 quilates é uma escala de proporção. A gente fica por aqui, quero deixar para vocês um grande beijo para a gente finalizar esse módulo. Beijo no coração de vocês e aguardo vocês até o próximo módulo. Beijo no coração e se a química complica, a gente descomplica.